isso aí. Irmãos, quero começar fazendo uma pergunta bem clara e direta para você. Milagres existem? Existem? Realmente existem? Eles acontecem? Sim, a gente pode responder que milagres existem. Mas muito diferente do que se fala por aí sobre milagres, os milagres acontecem não apenas para o nosso bem-estar. Não sei se você já experimentou isso na sua rotina, né? Muitas vezes a gente precisa passar por situações e o maior milagre não está nem em sair da situação, mas com o que a gente aprendeu, com tudo que a gente vivenciou. Nós temos feito reflexões aí ao longo do ano que tem nos demonstrado cada vez de forma mais clara como cada milagre ocorre, na verdade, com um fim. E esse fim é a manifestação da glória e do poder de Deus. Se já sabemos que milagres existem, parafraseando o nosso célebre programa aí de reportagem de uma emissora que ninguém gosta hoje em dia, nós precisamos descobrir se os milagres existem, o que fazem, onde vivem e do que se alimentam. Brincadeiras à parte, mais uma vez, a gente precisa entender o que as Escrituras têm a nos ensinar sobre milagres. É relevante esse tipo de aprofundamento. O que é necessário para fazer? O que a gente tem que fazer para conquistar o milagre, para obter o milagre? Se existe um tipo de troca na hora que a gente vai buscar um determinado milagre específico? Por isso eu te convido nessa manhã a compartilharmos o tema: qual o preço de um milagre? Preparou aí para as nossas anotações durante a semana, nossos debates, nossos núcleos? Qual o preço de um milagre? Abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, versículos 1 ao 27. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, versículos 1 ao 27. Eu vou fazer a leitura e vou te convidar a acompanhar com a sua Bíblia aberta, mesmo depois do fim da leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, mas por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 siclos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria?
quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite o presente do seu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vai em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e esse perguntou: onde esteve Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Estamos diante de uma bela história de alguém que não era parte do povo de Deus. Apesar disso, temos muitos personagens importantes, tanto no povo de Deus como fora do povo de Deus. São eles Naamã, os 2 reis, rei da Síria e rei de Israel, a escrava, o profeta, o aprendiz de profeta, o tal do Geazi, os servos de Naamã. São muitos os personagens dessa história que tornam ela extremamente rica e que atuam diretamente na conclusão do que a gente vai chamar que é o milagre. Então, queria te convidar a meditar sobre o tema, qual é o preço do milagre, e fazermos isso a partir da análise de 3 personagens. De todos esses, 3 a gente vai se aprofundar nessa manhã: Naamã, Eliseu e Geazi. Então, começando pelo primeiro personagem apresentado no texto, quero que a gente foque aí no personagem Naamã. Naamã, aquele que não tem direitos porque não faz parte do povo de Deus. Na verdade, quando a gente olha para essa figura, a gente descobre que Naamã era muito mais do que alguém que não era parte do povo de Deus. Ele era um comandante importantíssimo do principal inimigo do povo de Deus, o povo da Síria. E como a gente vem falando aí nos últimos meses, né, Israel já viveu momentos de guerra direta contra a Síria e de parceria militar. Mas, nesse momento específico da história, Israel e Síria estão em guerra. E Síria parece estar levando a Síria, né, a espaço. Síria, porque a Síria é um outro povo
que a gente vai estudar mais para frente. A Síria parece estar levando a melhor nessa guerra e se dando ano após ano bem com a expansão territorial, os territórios que ele vem dominando de Israel. Então, se a gente olha para esse panorama histórico e entende, né, o que está acontecendo, Israel se tornando uma nação cada vez menor, a Síria se tornando uma nação cada vez maior, a Síria vivendo a expansão por causa das batalhas onde derrotou Israel, Naamã se torna um personagem ainda mais importante, porque ele era um importante comandante do exército. Então, é bem provável que grande parte dessas vitórias aí que aconteceram pelas mãos de Naamã. O que significa que no momento que Naamã se dispõe a ir até Israel por causa da história daquela escrava, ele está se colocando em risco. Quantas e quantas pessoas não sabem da história do grande Naamã e não odeiam aquele cidadão? Pensa, o cara que pode ter matado seus parentes, o cara que dominou a terra, que era a terra dos seus familiares. Esse é Naamã, e agora ele está andando aqui pelas ruas, buscando cura com o nosso Deus. Olha que absurdo. E como portador de uma séria doença de pele, porque quando a gente olha para a lepra, como é descrita na Bíblia, é importante a gente lembrar que a gente não está falando da hanseníase, né, que é uma doença específica que a gente tem tratamento hoje. A gente está falando de doenças severas de pele que as pessoas não tinham conhecimento. As pessoas não sabiam do que se tratava, só viam grandes feridas, via que aquilo estava se piorando, estava, né, se desenvolvendo ali de forma cada vez mais grave, ao ponto de desesperar as pessoas, sem cura, sem expectativa. As pessoas começam a buscar solução em tudo quanto era lugar. Então, olhar para esse Naamã é encontrar uma pessoa extremamente importante, extremamente famosa, com um poder incrível nas mãos, mas ao mesmo tempo uma pessoa que socialmente era repudiada, era marginalizada. Por quê? Porque era um leproso. Imagina, meu irmão, você sentaria do lado de uma pessoa que você sabe que tem uma doença contagiosa, grave, só porque a pessoa é importante? Conheço gente que diria que sim, né? Infelizmente. Então, surge um lampejo de esperança para esse cidadão. Seguindo a dica de uma escrava, Naamã vai ao encontro de uma promessa de salvação e cura. E depois de uma longa viagem, quando ele finalmente chega lá nesse lugar onde ele vai ser curado, o profeta não dá nenhuma confiança para ele. Manda um recado, sabe quando você é demitido pelo WhatsApp? Então, o profeta faz mais ou menos a mesma coisa com ele. Ele viaja para encontrar o profeta, chega lá na porta do profeta, o profeta manda uma mensagem assim: estou ocupado, vai tomar banho. Quase isso, né, irmãos? E aí eu consigo imaginar a cabeça de Naamã, de um cidadão importante, sabe, que já não queria estar ali no reino de Israel, olhando e falando: que profetinha lixo é esse? É um absurdo. Como assim me manda tomar banho num rio sujo? E aqui eu queria que você imaginasse algo mais ou menos do tipo: vem uma pessoa extremamente importante lá dos Estados Unidos, viaja para o Brasil procurando encontrar um determinado profeta. E quando chega na porta desse profeta Jackson, em São Gonçalo, Jackson diz assim: não tenho tempo para te atender, vai tomar banho no Rio Alcântara. Você conhece o Rio Alcântara, meu irmão? Depois joga no Google para você ver umas fotos dele. Um rio super poluído. É claro que eu não estou considerando a poluição daquele tempo como a poluição, né, numa comparação direta com a poluição que temos hoje. Mas podemos dizer que a sensação que você teve ao pensar no Rio Alcântara é algo bem próximo ao que Naamã teve quando pensou em entrar lá no Rio Jordão. E aí várias questões começam a surgir, né? Já tenho problemas demais, a guerra ainda não acabou, eu tenho que resolver um monte de coisa, vou acabar saindo ainda mais doente desse rio, né? Vou pegar aí várias doenças diferentes, entrei com lepra e saí com 7 doenças novas. Eu vou voltar para a minha terra. Não vale a pena, não vale a pena. Mas, diante do apelo dos seus servos, ele resolve dar uma chance para o profetinha. Vai que dá certo, né? Vai que rola. Aí ele abre mão de toda aquela pompa e circunstância. E aí eu quero que você mantenha aquela mesma imagem na sua cabeça do Rio Alcântara. Ele finalmente se convence que ele pode entrar. Ele se convence que aquilo pode significar a cura dele.
vai se despir e vai entrar no rio. Sim, tinha que tirar a foto de alguns rostos para vocês entenderem como Naamã deve ter se sentido, né? Bem desse jeito. Ele abre mão de toda a sua superioridade, de todos os conceitos, abre mão do julgamento dele de que aquilo não ia dar em nada. E se sujeita àquilo, crendo que algo pode acontecer. A terrível doença era incurável, mas depois que ele cumpre o que o profeta propõe, ela é curada. Então o mesmo arrogante oficial volta em posição de humildade, volta submisso ao profeta e se coloca aos pés do profeta, reconhecendo o poder do Deus de Israel. Ele está disposto a presentear e exaltar quem foi o veículo daquela tão gloriosa cura, daquele tão incrível milagre. Olha só, Naamã finalmente está curado. Muito sorte para você, Naamã, segue firme na sua vida aí, paz e amor. Mas ainda tem uma preciosidade nesse personagem. Naamã, submisso ao senhorio do Deus de Israel, sabe que precisa voltar a honrar o seu rei. Ele sabe que vai ter que voltar para casa. É como a gente fala aqui domingo após domingo. É claro que é bom estar na presença do Senhor, é claro que é bom ouvir a voz de Deus, mas a gente tem que voltar para casa. E o desafio está exatamente nessa volta para casa. Ele vai ter que voltar para uma nação completamente pagã, uma realidade completamente pagã. Precisará voltar para a sua terra, para o seu emprego, para as suas atividades, para a sua rotina. Nesse emprego, ele precisará adorar um Deus chamado Rimon, como a gente viu aí no versículo 18. E Rimon, irmãos, é um termo usado como se fosse uma propriedade, uma característica da divindade Baal, que é alguém que a gente tem comentado bastante. Segundo aí os livros de Reis e Crônicas, Baal está sempre aparecendo. Um falso Deus muito conhecido de Israel. Naamã teria que voltar para casa e seguir com todos os seus ritos antigos. Estaria ele pedindo ao profeta autorização para adorar de novo o seu Deus antigo? E aí é importante a gente olhar e mergulhar mesmo no texto, buscar outras referências de estudiosos, porque a gente vai ver que o que está acontecendo aqui não é uma negação da fé, no sentido de, quando eu estiver no meu trabalho, eu adoro Rimon, quando eu estiver na minha casa, eu adoro determinada emissora ou determinado serviço de streaming, quando eu estiver na minha igreja, eu adoro Jesus Cristo. Não é disso que está sendo falado no texto. O que a gente está falando é da nossa responsabilidade, dos nossos compromissos. Você tem que seguir fazendo o que Deus te colocou para fazer, sem que o seu coração se coloque naquelas coisas. Como a gente veio falando aí de vários personagens que passam batido em grande parte das histórias bíblicas. Personagens que a gente olha e muitas vezes não anota nem o nome. Como é o caso dessa menina. Qual é o nome dessa menina? Ninguém sabe. Era só uma escrava. Mas que fez toda a diferença na história. Era algo com o qual o profeta não tinha como ter certeza do que se tratava. Por quê? Porque Eliseu não conhece o coração. Como eu e você não vemos o coração de ninguém. Isso já tem que chamar a nossa atenção, irmãos, para a gente ter cuidado quando a gente olha para algo que alguém está fazendo e já coloca alguém dentro da caixinha. Ih, olha lá, o pecador miserável. Ó, já está fazendo de novo. Muito mais importante do que isso, se aproxima da pessoa e pergunta. Viu de longe, não tem como falar? Dobre seu joelho e ora por aquela vida. Será que é apenas mais uma justificativa que Naamã está colocando ali? Ao contrário do desejo dos nossos corações de tentar justificar alguns comportamentos nossos no que está acontecendo com Naamã, a gente vai entendendo através de evidências arqueológicas, estudo do texto, da linguagem do texto, a gente vai vendo que o que está acontecendo ao longo de toda essa história é uma mudança completa da forma como Naamã vivia, da forma como Naamã olhava para a vida. E isso vai se tornando cada vez mais claro. Perceba, aquele Naamã arrogante que chegou e esse Naamã agora humilde, se colocando, pedindo autorização para o profeta para poder voltar para casa. E o profeta surpreende dizendo, ok, está permitido, vai lá, volta para o seu trabalho, volta para a sua rotina, vai em paz. A semelhança do que a gente vê acontecendo com Naamã nessa história, nós passamos por situações em que a gente acaba dia após dia sendo testado de maneira similar.
E em muitos desses testes, o que será colocado em jogo diante de mim e de você é a nossa coragem, é a nossa vulnerabilidade nas situações. O quão corajoso você é para desbravar o território inimigo, como Naamã, que saiu lá da terra dele para entrar num terreno de guerra, hostil. O quão vulnerável você consegue ser ao se sujeitar às orientações de um profeta inimigo. Naamã é um personagem incrível, irmãos. Daria, sem dúvida, para a gente tirar aqui várias lições só olhando para a vida dele. Mas essa história não tem seu centro em Naamã. Pelo contrário, percebemos que ele era apenas Naamã, aquele que não tem direitos, porque não faz parte do povo de Deus. Mas, apesar de não ter qualquer direito, Naamã recebe graça. Ele recebe do Todo-Poderoso a cura que ele precisava. Naamã descobriu que sua fama não lhe garantiria nem a vida. Ele não podia garantir nem mais um dia de própria vida. Ele descobriu que o seu prestígio também não valia nada na situação de um leproso. Nem mesmo sua coragem por estar andando ali em terras inimigas, procurando uma cura. Nada disso lhe garantia ser feliz ou viver mais um dia. Nenhum preço poderia comprar o milagre que Naamã precisava. Mas apesar disso, Naamã recebeu inteiramente de graça. Ele não era parte do povo de Deus e ainda assim recebeu um milagre. Ao olharmos com carinho para esses 27 versículos que a gente leu agora de manhã, podemos perceber a mudança que vai acontecendo no comportamento, na arrogância de Naamã e no processo de transformação de quem ele era, frente ao que vinha acontecendo. Então eu te pergunto, qual é o milagre que está acontecendo nessa história de Naamã? O da cura visível da lepra, de uma doença desconhecida que pode sim matar, ou da cura invisível de um homem que era pagão, mau, opressor, que agora é inserido como parte do povo de Deus. Um homem que não tinha direito nenhum, mas ganhou graciosamente o direito de fazer parte do reino de Deus. A necessidade de um milagre levou Naamã ao Deus de Israel, mas ele pôde sair de lá com muito mais do que o milagre que ele achou que era essencial. Quantas vezes, irmãos, nós não nos pegamos reclamando das nossas dores, das nossas lutas e até mesmo de doenças que a gente pega, de situações que a gente passa. Quantas vezes dizemos que Deus é soberano sobre tudo e mesmo assim vivemos reclamando de tudo que acontece. Não, Deus está no controle de tudo. Tropeça e fala, miserável pedra, estava no meu caminho. A gente reclama do nosso corpo. O magrinho queria ser mais gordinho, o gordinho queria ser o magrinho, o alto queria ser baixinho, e por aí vai. Reclamamos de corpo, da cara, da pobreza, da falta de amigos. Tudo é motivo para a gente estar sempre reclamando. Então eu pergunto, se você é parte do povo de Deus, o que te trouxe aos pés do Senhor nessa manhã? O que te incomoda ao ponto de você olhar para Deus e entender que Ele pode fazer e se colocar diante dEle, colocando o que você tem de problema diante do Senhor? Porque certamente Deus, em sua soberania, continua usando todas as coisas para a expansão do seu reino, inclusive todas essas coisas que você reclama. E Ele faz isso tanto nas terras da Síria, como nas terras de São Gonçalo. Mas muito além de realizar os desejos dos nossos corações, o compromisso de Deus é e sempre continuará sendo com a expansão do seu reino, com a manifestação da sua glória. Ele te trouxe aqui por causa das dores, dos problemas, dos agradecimentos, das situações inusitadas, de pessoas que vão ser recebidas na nossa igreja nessa manhã. Ele te trouxe aqui porque você podia usar a desculpa que fosse para não estar. Ele te trouxe para que você relembre que você pode fazer parte da expansão do reino. É uma cura muito mais profunda que qualquer outra coisa que você possa desejar, ou até mesmo sonhar. Ele tem o maior de todos os milagres para cada um de nós. Passemos então para o segundo personagem dessa manhã, Eliseu, o profeta que não tem tempo. Particularmente, eu já falei aqui com os irmãos várias vezes, né? Eu tenho um problema com Eliseu. Esse Eliseu aqui da Bíblia. O nosso Eliseu é tranquilão, né? Mas esse Eliseu aqui da Bíblia é um problema para mim.
que eu olho para a Bíblia e eu acho esse cara extremamente marrento. Me incomoda a forma como ele fala. Até quando ele faz o milagre, ó a situação com Naamã. Manda profeta, manda esse cara vir aqui falar comigo. Está desesperado, rei? Manda ele vir falar comigo. Vamos por parte, né? Versículo 8 e versículo 10 vão mostrar exatamente parte desse comportamento. O rei da Síria manda uma carta pedindo auxílio ao rei de Israel. E o rei de Israel entra em desespero. Para pensar, o que está acontecendo? Israel está perdendo a guerra para a Síria, certo? A coisa está ruim entre os dois reis. Só que eles estão num momento ali que não está tendo batalha, então parece que está um pouquinho mais tranquilo. E para quem está perdendo, irmãos, ter tempo de respirar é muito importante, é muito bom. Ele estava naquele momento ali de, finalmente a Síria não está atacando, vamos ficar aqui tranquilão, entendeu? Não vamos criar problema. E aí chega uma carta pedindo cura para uma doença incurável. O que acontece com esse rei? Entra em desespero. Estou levando surra na guerra, agora eu vou ter que arranjar uma cura para uma doença que não tem cura. Ele está querendo pretexto para invadir Israel. Acabou, não tem para onde eu correr. O rei de Israel, diferente daquela escrava que está vivendo lá no meio do povo pagão e ainda confiava em Deus, o rei de Israel não se lembra do poder do seu Deus. O rei de Israel nem lembra que tem profetas na sua terra. E perceba que a cura de Naamã também vai comunicar isso a esse rei, que esqueceu de quem Deus era, que esqueceu que tinha profeta na sua terra. É aqui que entra o bendito versículo 8. E eu já falo, e eu repito isso, que esse texto, meus irmãos, me incomoda muito. Porque na minha cabeça fica bem aquela imagem, né, de um áudio gravado pelo Eliseu, enviado para o rei, botando o rei no lugar dele, dizendo, tá maluco, rapaz, que negócio é esse de ficar desesperadinho aí? O rei da Síria não mandou o cara para você curar? Manda o cara para mim, eu resolvo. Não sabe que eu ando assim com Deus, ó? Tá com medinho? E você percebe a força desse rei pela resposta que ele dá para o áudio do Eliseu. Qual foi a resposta? Versículo 9. Mostrando que Naamã é redirecionado para resolver o problema com o profeta. Ou seja, o mesmo rei que está desesperado ali, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ele vai me invadir, agora é o fim. Quando o profeta diz, manda para mim, o rei pensa, já não é comigo, agora é entre você e o profeta. Vai lá e resolve tua vida com o profeta. É muito mais fácil a gente lidar com as coisas assim, né? Para que lidar com um problema tão difícil quando eu posso jogar ele em cima de alguém? E prepare-se para uma informação extremamente nova em relação à palavra de Deus, tá? Que vai ser refletida em como a gente olha para a vida. Infelizmente, existem, e a cada dia existem ainda mais crentes mimizentos. O povo de Deus tem se tornado um povo de homens e mulheres cada vez mais mimizentos. E a desculpa que a gente vai deixando pelo caminho é de que as coisas que a gente planejou, que a gente sonhou, não foram bem como a gente queria. A gente começa o namoro e aí no inicinho é maravilhoso, tudo dá certo, até que alguma coisa te surpreende. Você olha para isso e fala, não é bem como eu imaginei, né? Eu sabia que não podia ser tão bom. Você entra no emprego e aí você não tinha nenhum, então algum é melhor do que nenhum. E aí você vai, né, se adaptando no emprego e tudo está acontecendo ali até o primeiro atraso de salário. E aí você diz, eu sabia que ia dar errado. Estava bom demais para ser verdade. E a gente faz isso com tudo. A gente passa a olhar para as coisas, né, e independente do quão bom uma situação possa ser, é como se a gente vivesse procurando aquela pulguinha ali para dizer, mas tem pulga. É muito bom, mas tem pulga. Eliseu era um profeta super ocupado, era um cara comprometido com a obra de Deus, e por isso ele não fica perdendo tempo com nenhum mimimi pelo caminho. Ele entende o que precisa ser feito. E por isso, ele se coloca na posição de chamar a atenção do rei. Em vez de fazer teatrinho aí, reclamando que você não tem cura, vai correr para quem tem cura. Mas algo é interessante quando a gente olha para esse momento.
Porque o rei está desesperado. O rei não tem o que fazer, porque ele não se lembra de Deus, não se lembra do profeta. Eliseu já não tem um bom relacionamento com o rei, e fica claro na forma como ele falou com o rei, né? Ele podia ficar quietinho na dele e esperar o caldo entornar lá entre os dois reis. Mas o que Eliseu faz? Ele assume uma posição. Ele se mete na história e ele diz: eu sei quem pode resolver. Manda ele vir falar comigo. Nem o rei de Israel lembrou do nome desse profeta. Quanto mais pedir ajuda dele. Eliseu não era dessa geração mimizenta. E glória a Deus por isso. Ele sabia o que precisava fazer e ele foi lá e fez. Simples assim. Manda Naamã vir aqui. Manda esse cara que eu vou resolver. Aí Naamã, o oficial bambambam da China, ó, o oficial bambambam da Síria, chega na porta da casa. E o profeta continua fazendo. Uma vez eu brincando com o Jackson, ele falou que acha que Eliseu estava lavando a louça. Né? Aí falou para ele: não, ó, vai lá, toma banho no Jordão, que eu estou aqui ocupado lavando a louça. Não dá para parar, não. O profeta continua fazendo o que ele estava fazendo e a Bíblia não fala sobre isso. E é muito bom que a Bíblia não fale sobre isso, porque senão a gente ia estar dizendo: está vendo, irmãos? Todo profeta que é de Deus tem que lavar a louça. Aí, Liz, pode usar essa em casa, viu? Foi ele que disse que o profeta estava lavando a louça. Porque a gente está sempre se pegando nas coisas assim, pegando nos detalhes que não são relevantes, quando tem um monte de detalhes super importantes na história. Ninguém pode olhar para essa história e idolatrar o que Eliseu estava fazendo, porque graças a Deus a gente não tem essa informação. Porque o que é mais importante é que Eliseu, apesar do que ele estivesse fazendo, confiava que o poder de Deus ia além da presença dele, e além do que ele podia fazer. Então vemos a segunda fala que mais uma vez nos parece de marra extrema, no versículo 10. É quando Eliseu vira para o cara e fala: sem tempo para perder contigo, irmão. Sem tempo. Vai lá no Rio Jordão e toma banho. Um rio reconhecidamente lamacento. Detalhe: quando a gente vai buscar os estudiosos desse texto, né, que fazem a análise da arqueologia da época, né, a geografia da época, o deslocamento entre Síria e Israel, provavelmente Naamã faz todo esse deslocamento seguindo a margem do rio. Então Naamã está lá, de novo o rio Alcântara na nossa cabeça, andando na margem do rio Alcântara e vendo sofá ali dentro, sacola de lixo, bicho morto, um monte de coisa. Ele está olhando aquilo ali e só pensando: eita, esse povo aqui realmente, né, sujo, é coisa horrível, eles devem beber essa água aí, por isso que é todo mundo assim. E aí quando ele chega na casa do profeta, o profeta manda ele tomar banho aonde? No rio que ele veio andando o caminho inteiro, vendo que era um rio ruim. Aí aquele outro meme, né? Vou nada, sai fora. Agora é que a gente precisa olhar para a graça e misericórdia. Estudando esse texto a fundo, eu pude perceber que eu sempre olhei para esses dois versículos, versículo 8 e versículo 10, lendo a marra em Eliseu, porque eu me tornei uma pessoa extremamente mimizenta. Então, quando eu digo que nós nos tornamos, não leva só para o pessoal. Leva para o pessoal sim, porque você é mimizento, tá? Mas não leva só para o pessoal, não. É para a gente realmente olhar e entender que às vezes a gente fala coisa que não foi para magoar, mas magoou. E se você percebeu que magoou, você faz o quê? Pede desculpa. Deixa de ser mimizento. A gente é mimizento quando os outros ferem, a gente é mimizento quando a gente fere, a gente é mimizento com tudo. Faça esse exercício de nessa manhã olhar e pensar: Senhor, onde eu tenho me tornado uma pessoa mimizenta? Eliseu em momento nenhum se omitiu de se posicionar ali, mesmo vendo que era uma situação entre os dois reis para resolver a vida de Naamã. Embora ele tivesse muita coisa para fazer, ele se coloca na história. Em momento nenhum ele exigiu reconhecimento ou mérito pelo que aconteceu. E ele deixa claro dizendo que ele não quer ouro, ele não quer prata, ele não quer vestes, ele não quer nada. E ele diz: foi o Senhor que fez, é mérito do Senhor. E isso vai ficando evidente quando a gente chega no versículo 16, quando ele ainda usa aquela exclamação: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei.
ele entende que tudo que ele precisa, Deus já deu. Irmãos, com toda sinceridade do coração, eu quero que você responda para você mesmo. Quantas coisas você sabia o que era certo a fazer e você preferiu fazer o errado? Quantas vezes você sabia o que Deus esperava de você na situação, o que precisava ser feito, você sabia que você tinha condição de fazer, e por qualquer motivo que você queira usar aí, você simplesmente não fez? Quantas vezes você ficou esperando algum sinal resplandecente no céu para que você fizesse o que Deus já tinha deixado claro que você devia fazer? O sinal está em confiarmos completamente no poder de Deus, acima do nosso tempo, acima do nosso poder, acima das nossas limitações. Nenhuma honraria no mundo compra isso. Nada é capaz de comprar um milagre, porque vai muito além do que a gente pode conceber. Nenhum tesouro, nenhum reconhecimento, nada disso importava, porque Eliseu sabia que o maior de todos os milagres já tinha chegado na sua vida, que era poder viver cada momento da vida ao lado desse Deus incrível. E por isso, ele não podia seguir por aí simplesmente se omitindo. Ele não podia, diante de um milagre, guardar os créditos para mim. Tá vendo, né, Naamã? Quando tiver problema lá, estou aqui para resolver a tua situação. Não. Por quê? Porque ele não sabe o que Deus vai fazer. Ele sabe que Deus pode fazer qualquer coisa. Não dá para sermos cristãos e ficarmos aguardando sinais dos céus para poder fazer alguma coisa. Devo ajudar? Não devo ajudar? Cai uma senhora tropeçando na rua, você olha e fala, então, espera um instantinho aí. Senhor, eu estava passando por esse lugar. E essa senhora tropeçou. Não sei se ela é boa pessoa, não, Deus. O Senhor quer que eu ajude ela a levantar? Parece, né, ridículo a gente olhar para isso. Mas quantas vezes a gente não está agindo exatamente dessa forma, com coisas óbvias que Deus colocou no nosso caminho? Óbvias que você tem condição de fazer ou de ajudar, ou socorrer, e você simplesmente não faz. Ou ainda pior, né? Você vê, tem condição, sabe o que tem que fazer, está ali no lugar certo e você fica nessa eterna, senta ali no banquinho e fica esperando. Calma, senhora, ainda estou esperando aqui Deus responder com o alinhamento dos planetas se eu te ajudo a levantar ou não. O mais incrível milagre já alcançou a sua vida. Você já ouviu falar da solução para tudo o que o seu coração precisa. Você já ouviu falar sobre o Senhor de todas as coisas. Quem é você para colocar pré-requisito para ajudar qualquer pessoa que seja? Quem é você para colocar pré-requisito no que Deus pode fazer usando a sua vida em favor de alguém? Como você se dá o direito de colocar alguma desculpa, como se você precisasse de alguma coisa a mais, quando Deus já te colocou ali? Quando eu tiver tempo, eu ajudo essa senhora a levantar. Quando eu for mais velho, eu posso te socorrer. Quando eu tiver carro, quando meu carro for maior ou melhor, eu te dou uma carona. Quando eu estiver mais preparado, quando eu passar no concurso público, quando eu estiver com mais calma, quando eu tiver mais coisas. E aí a gente vai botando várias e várias coisas nesse pacote. Se Deus mandou alguém na fila para falar com você, significa que Deus quer usar você naquela fila com aquela pessoa. Aproveita a oportunidade. Foi na condução lotada? Eu sei. Quer dizer, eu imagino que assim como eu, você não fique feliz andando em condução lotada. Mas se é ali que Deus abriu uma oportunidade, é ali que você vai compartilhar a esperança. É no seu trabalho, com aquele chefe sem vergonha que roubou sua hora extra, que fez você ficar depois, e que te tortura e que te persegue. Então é ali que você vai aproveitar a oportunidade. Abra a sua boca. Confie no Deus que você diz que tem, que você crê. Creia que esse Senhor é maior do que todas as coisas. E Ele pode sim fazer milagres. Porque Ele continua fazendo todos os dias milagres no meu coração. Transformando a minha forma de ver o mundo. Ele faz em você. Por que não faria nas outras pessoas? Eliseu, o profeta que não tinha tempo, não deixou de cumprir o que Deus esperava dele. Relembrando, nosso primeiro personagem foi
Naamã, aquele que não tinha qualquer direito, mas ainda assim recebeu graça. O segundo foi Eliseu, o profeta que não tinha tempo, mas ainda assim foi veículo de um milagre. Então a gente caminha para o nosso terceiro e último personagem dessa manhã, Geazi, o aprendiz oportunista. É verdade. Desde sempre, no meio dos servos de Deus, há pessoas extremamente oportunistas. E eu não estou aqui para negar isso. Como a gente vem falando, seja olhando para o Novo Testamento, que a gente é instruído dizendo que tem os lobos em pele de ovelha, como a gente vai olhar no Antigo Testamento, casos como o de Geazi. E isso precisa deixar a gente ali, atento. E uma primeira leitura desse texto pode nos fazer ter uma visão de Geazi meramente como um rapaz avarento, um cara interessado em dinheiro, querendo bem-estar, alguém que tinha no dinheiro ou mesmo no reconhecimento a motivação do seu ministério. Mas o que percebemos aqui é algo muito mais grave e que vai mostrar talvez problemas sérios no seu coração. Quando olhamos para um outro momento histórico, um outro personagem chamado Judas, o discípulo considerado o filho da perdição, aquele que até os que não são crentes sabem o nome e sobrenome. Esse Judas caminhou 3 anos da vida dele com Jesus. Ele estava ali, manhã, tarde e noite, ouvindo o melhor de todos os mestres. Viu dezenas, se não milhares de milagres acontecerem. Esse cara, quando surge a oportunidade de vender Jesus, o que ele faz? Ele vai lá e vende. Porque ele se julgou mais capaz para decidir o que era melhor para o seu povo do que o próprio Jesus. Ele achou que o que ele sabia e a condição e a competência dele era tudo o que era necessário para julgar aquela situação. O que vemos acontecer com Geazi é um comportamento com a mesma fundamentação do comportamento de Judas. Ele vinha sendo aprendiz de Eliseu por aproximadamente 20 anos. Se a gente está cobrando Judas por causa dos 3, Geazi estava andando há 20 anos com o profeta. Ele já tinha visto muita coisa milagrosa. Ele já tinha vivido coisas extraordinárias. E por conta disso achou que estava pronto para decidir se o cara que foi curado tem que pagar ou não. Olha para o versículo 20, irmão. A coisa é tão grave que Geazi chega até a coragem de dizer, pelo nome do Senhor, eu tenho que ganhar alguma coisa. O Deus de Israel tinha direcionado o profeta para ensinar Naamã o que era o sentido da graça. Não tem a ver com o que você pode fazer, não tem a ver com quanto você pode pagar. Deus faz o que Ele quer com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Mas Geazi, com a sua malícia, com seu oportunismo, deturpou esse conceito, dizendo que, afinal de contas, sou filho de Deus, tem que ganhar alguma coisa com isso aí, não é possível. Esse ato de Geazi mostra que essa vida de desafios e até de alguns apertos e dificuldades, não era algo que parecia a vontade de Deus. Porque ao contrário do profeta, que não está preocupado se ele vai ter dinheiro ou não, ele não está preocupado onde ele vai morar amanhã, ele confia em Deus para conduzir essas coisas. Geazi está desesperado. Onde eu vou comer? O que eu vou comer agora à tarde? Que dinheiro eu vou ter? Como eu vou viver? Como eu vou me sustentar? E ele vai lá e cobra por um milagre com o qual ele não teve nenhuma participação. Não é à toa que a doença mortal que estava em Naamã passa agora para Geazi. Mostrando na nossa história quem é o maior de todos os incrédulos. Não um homem que não tinha ainda um verdadeiro contato com o rei de Israel, mas alguém que conhecia o rei de Israel e continuava olhando para a vida como se esse Deus fosse irrelevante. Ele viveu do lado do profeta, viveu grandes milagres, viu grandes coisas acontecerem, caminhou junto com esse Deus. Mas nada disso tinha sido suficiente. Porque milagre nenhum compra corações. É verdade, alegra. Poxa, a pior pessoa pedir algo a Deus e ganhar, qualquer um fica feliz, né? Mas isso não é o suficiente para mudar os nossos corações. Basta a gente olhar, irmãos, para o número de pessoas que correm para Deus e depois que recebem a cura, recebem a bênção,
esquece. Sai fora, abandona mesmo. Por isso eu preciso te informar. Se você precisa de um milagre específico para então servir a Deus, você está no lugar errado. Aqui não é o lugar de receber milagre para servir. Aqui o lugar é onde Deus trabalha corações de homens e mulheres que não merecem nada, derramando graça, transformando a nossa mente, mudando, ajudando a gente a enxergar milagres para além do que os nossos corações podem desejar. Somente Ele tem o verdadeiro milagre que o nosso coração precisa, ninguém mais. Alguns filósofos vão dizer, e eu adoro essa expressão, né? Psicólogo adora essa colocação aqui, que nós vivemos na sociedade do espetáculo. E se você observar bem, faz todo sentido. Está todo mundo querendo ver um grande espetáculo o tempo inteiro. As pessoas são capazes de sacar o celular do bolso. E, cara, nada choca mais o meu coração do que aquela mulher que morreu esfaqueada dentro do shopping, na praça de alimentação. E eu sei que eu já falei disso várias vezes. E as pessoas não fazem nada. A mulher está sendo esfaqueada no meio da praça. E o pessoal faz o quê? Porque a gente tem um monte de vídeo ainda sobre isso nas redes sociais. Ah, Felipe, perigosão, né? Pô, como é que eu vou me meter lá, mulher? O cara estava com faca. Não importa se eu tenho 2 metros, não importa se eu tenho uma cadeira que eu posso tacar na cabeça do infeliz, não importa que eu posso ter, 100 pessoas numa praça. Ninguém fez absolutamente nada para socorrer aquela mulher. Quer uma sociedade do espetáculo mais caracterizada do que essa? E isso não é só com esse caso, não. Essa semana a gente teve uma mulher que se pendurou na ponte, né? E eu acho incrível como todo mundo quer tirar uma foto quando vê algo desse tipo acontecendo. Eu estava passando na ponte, eu fiquei lá muito tempo parado, que eu nem sabia o que estava acontecendo, que a gente não sabe, né? E aí, quando eu passei, os carros que estavam ao meu lado, não tinha assim uma barreira na ponte. Só que as pessoas estavam sacando os celulares para poder filmar o que estava acontecendo na ponte. Porque é isso que é mais importante para essas pessoas. Porque isso é o que é mais importante para mim e para você. Talvez não nesses casos específicos, mas em várias outras situações da vida. As pessoas são capazes de sacar o celular do bolso para filmar com o intuito de quê? De se tornar famoso, de ganhar, 1 milhão de visualizações, de ganhar likes, de ganhar reconhecimento, seguidores nas redes sociais. São capazes até, como a gente já falou aqui também, distribuir quentinha, cesta básica, levar roupa para pessoas oprimidas, mas aí faz aquilo sempre postando no Instagram, né? Aquela famosa foto que vem assim, né? Você não tem um fotógrafo, porque o fotógrafo sou eu mesmo mostrando a minha boa ação para as pessoas. Como eu sou bonzinho, rapaz. Faço bem, cuido das crianças. Somos capazes de, em períodos específicos do ano, principalmente como Natal e Páscoa, visitar aí crianças abandonadas o ano inteiro para dar roupa, para dar comida, para estar ali, para tirar foto, botar na rede social e mostrar como a gente é bonzinho. Dinheiro, sucesso, fama, likes. Que preço você tem atribuído ao Deus que tem te dado tudo gratuitamente? E outra, se Ele te deu e você entendeu que você pode fazer isso, por que fazer em momentos específicos? Para que as pessoas vejam. Quando falamos sobre ser um time de missionários, é porque a gente entende que de fato é impossível servir Jesus sem servir as pessoas ao nosso redor. Isso não é o preço do milagre, mas isso é consequência do milagre. É você entender o que Deus está fazendo na sua vida e na sua história, e por isso você vai olhar para os outros entendendo que eles também precisam disso. É consequência do milagre que mudou completamente a realidade de Naamã. É consequência do milagre que obrigou o profeta a abrir mão de um tempinho na sua agenda para dizer, vai lá tomar banho e depois volta. Ser um time de missionários é consequência de percebermos que o maior milagre está no fato de o mais perfeito de todos os homens, o próprio Deus encarnado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter dado a vida dele gratuitamente por amor a mim e a você. E porque Jesus fez isso, nós que não éramos povo santo, nós que éramos mercenários, viciados em reconhecimento, podemos então entender o significado da graça. Graça gratuita,
né? Eu sei que já está ficando chato, porque eu sempre repito isso, mas é para ver se entra na nossa cabeça. É graça, não tem nenhum merecimento nisso. Graça que foi derramada sobre nós, e porque foi derramada sobre nós, faz de nós novos homens e novas mulheres. Graça que, se você se sente perdido, nesse momento é estendida a você. É estendida a cada um de nós, irmãos, independente de ser membro de qualquer igreja, independente de quem você acha que você é. Nos lembrando que é tempo de voltar para a nossa casa. Ele sim é o mesmo Deus lá do início que criou todas as coisas. Ele é o mesmo Deus que já veio ao nosso encontro em diversos outros momentos. Esse Deus se coloca diante de você dizendo, é hora de voltar para casa. Graça que talvez você nunca tenha experimentado antes, ou que você estivesse acostumado a viver atribuindo preços e exigências antes. Graça que é poderosa o suficiente para te fazer enxergar que nenhum milagre visível, ainda que muito extraordinário, jamais se comparará com o milagre do resgate de um imundo pecador como eu, um imundo pecador como você. Ser restaurado, transformado e colocado para viver junto com o nosso Deus, nos caminhos do nosso Senhor. Viva essa graça, sinta esse milagre acontecendo dentro de você, seja time de missionários e trabalhe comprometidamente com a expansão do reino de Deus, porque assim, eu e você poderemos contemplar todos os dias esse milagre extraordinário acontecendo nos nossos corações, o milagre de homens e mulheres limitados e pecadores terem uma vida transformada, renovada, reedificada nas mãos do Salvador. Por isso, apesar de tantos personagens tão interessantes nesse texto, o nosso maior desafio vai continuar sendo não de viver como profeta, que a gente já descobriu, e a gente tem falado isso nas últimas mensagens, que se você olhar sempre para um povo, a gente tem um profeta num povo de milhares se destacando como porta-voz. Mas entendendo personagens que, para que esse profeta cumpra o ministério dele, são necessários vários outros personagens que Deus usa, e muitas vezes eles não têm nem o seu nome gravado na história. Por isso, o nosso maior desafio vai continuar sendo entendermos o papel daquela menina na história de Naamã. Uma escrava, uma pessoa que não devia estar nas melhores das condições, mas ela sabia quem era o seu Deus. Ela sabia que existiam profetas verdadeiros, ela sabia quem podia mudar a situação do seu Senhor, que no caso era Naamã. Como a gente tem visto Deus repetiu para Elias, repetiu para outros profetas, lembrando que ainda existem homens e mulheres fiéis em Israel. Meu irmão, minha irmã, a gente vive em tempos difíceis, tempos cruéis, tempos, como a gente falou, da sociedade do espetáculo, mas tempos onde o Senhor continua levantando homens e mulheres fiéis. Deixa de ficar reclamando da vida e entende o seu lugar. Dobra o seu joelho, coloca diante do Senhor. Para de se achar o centro do universo e dizer, Senhor, por quê? Entenda o seu papel na grande história. Entenda que você foi chamado para ser parte de um reino incomparável, um reino eterno, o reino de Jesus Cristo, o grande Senhor sobre tudo e todos. E como parte desse reino, ainda que escravizado pelas situações da vida, ainda que oprimidos no trabalho, ainda que adoentados ou limitados por qualquer outra situação que seja, nós precisamos seguir a nossa vida confiando no nosso Rei, confiando que Ele vai seguir com seus próprios propósitos. Chega de pirraça gospel, chega de vida de mimimi. É chegada a hora de mais do que um status nas redes sociais lá de Felipe, pastor, teólogo, marido, flamenguista e sei lá mais o que. É importante a gente se posicionar com o que é mais sério na nossa vida. Mais do que sair por aí usando camisas com essas tags, né? Jesus te ama. Há esperança para você. E aí o cara te dá uma fechada no trânsito e você, né, fala aquelas palavras que não tem em hebraico, só tem. É chegada a hora de ser verdadeiramente parte do reino de Cristo. Não de discursinho. Não para que os outros achem que você é parte, mas num real compromisso. Você e o Rei soberano desse reino, Jesus Cristo.
Por isso que, ao olhar para essa história, é vital a gente olhar que tem vários personagens envolvidos. Todos eles viram de alguma forma o agir de Deus. Todos eles conheceram o que Deus podia fazer. Mas poucos assumiram posição. Olhando para a sua vida, de que lado você se colocaria? Mais um desses que viu, que ouviu, que conheceu? Acreditar ou não é irrelevante nesse caso? Ou como uma pessoa que viu a glória de Deus e agora entende que é necessário ser parte desse reino? Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Rei, que tem poder, que pode fazer as coisas, que tem nos socorrido e sustentado e que fala conosco nessa manhã. Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos preparou para esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alerta que várias coisas têm nos tirado da direção certa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chama a nossa atenção para como nós temos nos tornado idólatras, Senhor. Como a gente tem reclamado de tudo e todos. Como a gente tem se apegado a coisas, Pai, como se o mínimo mal que a gente sofresse fosse suficiente para negar a Tua existência, Pai. Deus, eu quero que o Senhor, assim como tem ouvido a nossa voz, assim como o Senhor tem trabalhado a nossa vida, eu quero te pedir que nesse momento o Senhor socorra os nossos corações. Eu sei, Senhor, que assim como a gente falou aqui de coisas pequenas que nos cegam e nos afastam de Ti, eu sei que tem muitas coisas, Senhor, grandes, difíceis, que a gente passa na nossa vida que acabam, Senhor, servindo como pedra de tropeço. Eu não vejo essas coisas, Senhor, como plano Teu para nos afastar de Ti, mas entendo sim, Senhor, como oportunidade do Senhor transformar os nossos corações. Então, assim como o Senhor fez com Naamã, assim como o Senhor fez com Eliseu, assim como o Senhor fez com aquela escrava, venha ao nosso encontro, Senhor, nessa manhã. Fala, Senhor, aos nossos corações. Renova, Senhor, a esperança na nossa vida de que há um reino melhor do que os nossos olhos podem ver. Renova, Senhor, a esperança de que há uma caminhada eterna possível contigo. Uma caminhada que não se prende a coisas aqui, que não se prende a sofrimentos do presente, mas que nos leva a entender e a confiar que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Por isso seguimos a nossa vida confiando em Ti. Em nome de Jesus. Amém.